Queridos amigos e irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para, em busca dessas energias benéficas, que com certeza nosso ambiente é abastecido nesse horário dessa reunião, e também consolidar em nós aqueles ensinamentos de Jesus, a orientação dele de que buscai e achareis. E nós estamos aqui em busca desse conhecimento, principalmente do conhecimento da verdade, que com certeza haverá de nos libertar de todos os males. Jesus afirmou que as suas palavras não passarão, Então, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Mas para que o nosso amigo tenha um tempo suficiente para explanar o assunto que ele preparou para nós hoje, vamos fazer nossa prece para iniciar. Querido amigo Jesus, louvado seja o teu santo nome. Em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de Deus nosso Pai, nós agradecemos a toda espiritualidade amiga, os benfeitores aqui presentes, o nosso querido Aire de Lacerda, a quem nós pedimos permissão para realizarmos a nossa reunião doutrinária da tarde de hoje, que essa espiritualidade amiga nos ampare e nos envolva com amor, com discernimento, entendimento, e que o nosso ambiente esteja repleto de paz e harmonia. Que Deus nos abençoe. Declaramos iniciada nossa reunião doutrinária da tarde de hoje. Uma palavra, nosso irmão. Com grande satisfação que estamos aqui nesta tarde, nós que somos do Centro Espírita Maria Madalena, viemos aqui neste dia propício, obra divina de Deus, estamos aqui juntos realizando esse trabalho, com essa temática muito grata, que é o autodescobrimento. Sendo assim, começamos nossos trabalhos de hoje, meus irmãos, convidando a todos a fazer uma autorreflexão. Vejam, quando eu descobri o Espiritismo, eu ainda estava na minha casa. Meu pai, embora não tenha sido frequentador assíduo de algum centro espírita, mas sempre nos momentos mais difíceis, que não foram poucos para minha família, ele sempre se amparava e sempre ia atrás dos livros da codificação, dos livros codificados das mensagens dos Espíritos feitas, realizada, dimensionada pedagogicamente pelo irmão Allan Kardec. E isso foi algo tão simples que na minha esfera de uma criança passando para um jovem, era algo tão simples. Quando meu pai chegava e falava que foi numa sessão espírita em Alagoas, e lá ele surpreendentemente sentiu uma presença, e um irmão lá veio conversar com ele, e ele fez um trabalho. E em outros momentos, meu pai, em diversas vezes, ele trazia para mim até textos no jornal, que naquela época que o papai frequentava, o Espiritismo não tinha a liberdade que tem hoje. Então, coisas que aconteciam de uma dimensão um pouco mais elevada, como, por exemplo, falar que houve um trabalho de materialização no centro espírita, que hoje a gente vê que está cada vez mais realmente não muito acontecendo, mas no começo do século passado, em meados do século passado, existiam instituições do Brasil que trabalhavam muito dentro dessa condição. Então ele via relatos no jornal de participações dele, que ele recortava. Então eu mostrava sempre. Eu me lembro que teve
um episódio muito marcante da minha vida, em que ele foi lá na cama, enquanto eu dormia, e sentou comigo e conversou. E isso foi uma semente marcante na minha vida, depois que eu me tornei adulto, depois que eu comecei a ter mais consciência de mim e das situações que estavam acontecendo. E aí, essa semente que ele plantou naquela época foi uma semente que depois eclodiu, germinou, nasceu, porque em todas as oportunidades que eu frequentei alguma casa espírita, era a imagem dele que eu lembrava. Era a imagem do meu pai que eu lembrava. Eu estou falando isso, gente, porque eu quero puxar muito o assunto do autodescobrimento, que é um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado por sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. Autodescobrimento. Faz parte da série psicológica Joana de Ângeles. Porque uma das partes mais significativas que nós seres humanos temos que manter para realmente constituirmos dentro de cada um de nós a possibilidade de uma educação espiritual, que foi isso que meu pai fez comigo. Educação espiritual. Foi em casa, e é em casa que nasce. Ou pelo menos é em casa que se planta. Uma educação emocional é em casa que se planta. Uma educação acadêmica é em casa, no leito familiar, que nós começamos a aplicar para nossos filhos. E eles para nossos netos. E, consequentemente, para a sociedade. Precisamos nivelar que, independente dos modelos de família, o conceito familiar é muito mais abrangente do que uma questão de gênero, mas é uma questão de amor. E o Espiritismo nos traz, com todas as letras e as possibilidades que temos, que só o amor perdura e é capaz de fomentar a mudança em nossas vidas. E transfere-se da vida humana para o planeta, que logo se regenerará. Esse ano é o ano que em julho, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, houve aquele plus do movimento espírita, né? Sobre a data limite. Já ouviu falar? Ah, meu Deus, né? Eu sei que o ser humano, pela sua imperfeição e pelo seu contexto socioeconômico hoje em dia, ele está vivendo muito numa esfera prática. Então, tudo que se dimensiona a questão palpável do agora, do momento, do que eu vejo, do que está, para o ser humano é muito melhor, é muito mais fácil de ter essa relação. Quando eu saio desse contexto mais concreto para um contexto menos concreto, para um contexto espiritual, para um contexto subjetivo de vida, aí o ser humano cai em certas situações. Porque quando eu levo a minha condição para o lado subjetivo, ou seja, o ideal, a contextualização da nossa consciência, as questões do espírito, independente dos fenômenos que possam acontecer, o ser humano, ele tem indagações. Muitas vezes, o ser humano, ele não reconhece muito algo que sente. A educação emocional é algo que está sendo agora, começando agora a ser cultivado.
Educação emocional, que é a minha condição individual e coletiva no bem-estar geral de todos nós, que se passa por condições e reestruturações éticas, são passos de uma educação emocional que começa em casa e se estrutura no leito familiar. E também tem valioso percentual em algumas instituições que fazemos parte de vida. Meu filho, ele estuda o dia inteiro, ele faz integral, não é? Ele estuda pela manhã e à tarde ele está também na escola fazendo outras atividades. Então ele fica integral. Mas Clóvis, qual é a idade do seu filho? Meu filho tem 6 anos. E foi fundamental. Ao invés de ele estar em casa, assistindo televisão, ele está tendo aula de música à tarde. Ele está fazendo recreação com outras crianças, ele está aprendendo a se socializar. Ele está aprendendo a brincar, e toda brincadeira é um ato de socialização. Toda brincadeira, por isso que a fase lúdica, que é a fase infantil, que a criança realmente tem que viver a ludicidade da fase infantil, tem que estar realmente na sua condição de aprendizado, não de trabalho. É uma fase tão importante, porque essa fase lúdica é justamente a fase em que ela vai perceber o outro na brincadeira, porque toda brincadeira tem regras, todo jogo tem regras, toda brincadeira é um jogo de regras. Então eu reconheço a regra do brincar e percebo qual é o meu momento, qual é o momento do outro. Eu percebo qual é o meu tempo e o tempo do outro, qual é a minha vez na brincadeira e a vez do próximo. O respeito em zelar as regras do brincar. E aí que o ser humano começa a estruturar situações importantes para a sua rotina de vida. Fundamentais. Isso faz parte do contexto de uma família que abriga o filho com suficiência para ele poder brincar, para ele ter um momento lúdico e para ele também ter um momento em que ele pode aprender questões acadêmicas, ter possibilidades de portas se abrirem já na infância, no seu contexto de aprendizado, para ele tornar-se um adulto com mais instrumentos nessa sociedade. Por isso que hoje, já aos 6 anos, a criança na escola já tem a escola bilíngue. Mas há uma falha. Quando você quer apenas que o seu filho, já na infância, comece a estruturar seu currículo e impede esse filho de ter momentos de afeto com você. A parte mais importante e imprescindível da relação dos pais com o filho é o afeto, é o amor. E não pensem que o amor é apenas o lado carinhoso de se dar à criança, não. Pelo contrário, já dizia o educador Isamitiba, em seu livro, creio que o mais famoso, que o título é Quem ama, educa. E educar é um ato de amor, porque é um ato que corresponde a dar limites. Isso Joana de Ângeles nos traz muito bem fundamentado em toda a sua obra, porque ela fala do ser humano no seu contexto psicológico, ela fala no ser humano no seu contexto emocional, dentro de uma condição educativa. Tudo é educação. Educação não é só escola, educação não é só o aprendizado acadêmico, não são só apostilas e provas. Educação é todo um ato ético que o ser humano tem que ter na vida, frente aos desafios de ter consciência de quem é, e ter consciência de quem somos, dentro de um manejo coletivo que precisamos preservar. E aí vem um conceito de ética muito bem dimensionado, que é importante que nós
que nós consigamos aprender definitivo. Eu não sou ético porque eu sou individualmente ético. Eu não sou ético porque eu faço apenas a minha parte e não me importo com o outro. Eu não sou ético apenas porque eu boto meu lixo na frente da minha casa apenas e eu não me importo com o outro. Eu não sou ético porque eu estou me importando só com o meu contexto de casa. Eu sou ético porque eu trabalho pela ética, para que a minha sociedade se torne uma sociedade mais justa, para que os meus irmãos que estão ao meu lado, ao meu redor, que eu conheço e que eu desconheço, tenham iguais, comuns oportunidades de viver. Isso me torna uma pessoa ética. Porque se eu penso apenas em mim e no que eu faço, eu estou deixando de ser ético para ser individualista. E a proposta do autodescobrimento não é ser individualista, é ter a individuação. O meu conceito de descobrir quem eu sou em serviço do todo, do coletivo, das pessoas. Então, quando eu falo de autodescobrimento, eu falo essencialmente de ter consciência de quem eu sou. As pessoas hoje estão num ritmo, numa velocidade tão grande de viver, que estão falando, eu acho que todos aqui, se não falaram, já ouviram falar, como o tempo está passando logo. Marco, já estamos no final de setembro, já vai vender pisca-pisca, já a gente vai passar pelo ônibus ou pelo carro, as lojas estão tudo vendendo pisca-pisca para o final de ano. Panetone, Marco, vai estar sendo vendido aí a toque à direita. Como o tempo passa rápido, mas na época que eu era mais jovem, na época dos meus pais, passava assim. Agora as coisas estão tomando uma velocidade imensa. E eu pergunto, mudou a fração do tempo cronologicamente? O dia deixou de ter 24 horas? O mês 30, 31, 28 dias? Não. A ansiedade hoje que nós estamos vivendo é outra. As angústias das insatisfações de vida estão trazendo cada vez mais ansiedade para as pessoas. Porque eu nasci com um talento enorme para pintar, para ser pintor de quadros, telas, sempre me fascinou isso. Mas eu tive que me tornar advogado. Porque toda a pressão social e familiar que eu tive me indagou muitas vezes para eu tomar uma condição de vida que não era bem a minha, mas que pelo menos dentro do conceito dos meus pais, ou das pessoas mais próximas, ou dos amigos mais próximos, eu queria me dar a melhor condição financeira de vida. Então eu vivo hoje a amargura de ser um advogado, dizem muitas pessoas por aí. Ou não. Ou eu me entusiasmava quando meus pais lançavam, eu gostava muito daqueles movimentos, me entusiasmei na juventude com a dança, e hoje eu tenho uma forte tendência em ser um dançarino, uma pessoa, um profissional realmente sério da área. Mas eu tive que tornar-me um engenheiro, porque foi a profissão do meu pai. Então ele já ia me colocar no mercado de trabalho.
mas eu vivo a amargura de todos os dias passar por uma loja ou uma galeria e ver pessoas dançando, e me entusiasma sempre eu estar ali, mas eu não posso. E muitos exemplos que eu posso dar, e muitos exemplos que aqui podem ter, e muitos exemplos que vocês conhecem, que podem estar até na casa de vocês, em nossas casas. Eu reconheço o valor disso quando uma família quer o melhor economicamente, porque a gente sabe que esta sociedade material que estamos vivendo, ela realmente pesa a condição financeira. Porque hoje eu preciso ter, a cada ano, mais recursos para me manter e manter a minha família. A cada ano que passa, você precisa de mais recursos para pagar o básico da sua família. E eu coloco nesse básico saúde. E eu coloco nesse básico educação. E eu coloco nesse básico muita coisa. Ou todo um leque de possibilidades que nós precisamos ter dignamente para nos manter nossos filhos. Com dignidade. Então vivemos uma sociedade cada vez mais veloz. E o ser humano cada vez mais precisando ele se moldar a essa sociedade, ao invés dele caminhar para dentro de si mesmo, como é a proposta da doutrina, que se permeia primeiramente quando nos diz que precisamos de quê? De uma reforma íntima, e nos reformarmos intimamente requer consciência de quem somos. Como é que eu vou me reformar intimamente se eu não sei nem quem eu sou ainda? Como é que eu posso indagar-me se eu não tenho a dimensão correta de nem quem eu sou ainda? Como eu posso viver as alegrias dos dias se nem a minha profissão eu pude escolher? Como eu posso viver momentos de mais paz para ter mais consciência íntima cada vez mais tempo para conseguir corrigir certas situações que derivam muito de às vezes nós sentarmos e refletirmos sobre a vida que estamos levando. Se o ser humano hoje em dia está cada vez mais correndo atrás sem esse tempo, e quando tem, prefere dormir ou distrair-se de tanto estresse que percorre na vida. Se há tempo, há. Não tenho dúvidas. Mas temos que começar uma reflexão. Temos que ter um posicionamento, sim. Temos que ter cada vez mais a objetividade de caminharmos para dentro de nós mesmos. Sentirmos quem somos. Precisamos captar a possibilidade interior, que é a personalidade de cada um. Personalidade que é construída através das nossas vivências. Por isso a personalidade é plástica. Hoje, você é desta forma de ser, de viver, de pensar, tem ideais próprios, mas as vivências que nós temos, às vezes, nos amadurece. Informações novas que chegam nos faz mudar de pensamento, de forma de pensar e reagir com as coisas. O ser humano está em evolução. A doutrina espírita traz que nós estamos em evolução. Nós nos encontramos nessa condição que estamos hoje. Qual é a condição? Imperfeita. Porque isto é um planejamento perfeito de Deus para nos construirmos.
Porque se nós não passarmos pelas provas e expiações na nossa eterna vida de várias existências reencarnatórias, nós não vamos ter as experiências pessoais para nos construirmos. Para realmente pensarmos quem somos. E esse livro, o Autodescobrimento, ditado por Joana de Ângeles, ele nos traz que realmente o ser humano, ele tem uma porta de possibilidade gigantesca, ele tem um verdadeiro tesouro, irmãos, que é o Espiritismo. A doutrina da esperança, a doutrina do amor, a doutrina do perdão. Está lá, naquele Pentateuco codificado pelo pedagogo Allan Kardec. Está lá toda uma possibilidade de conseguirmos realmente entendermos quem somos, nos reformarmos intimamente, seguirmos o caminho real que Deus quer. Quando eu acabei a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma senhora chamada Colette Cata. Ela morava numa cidadezinha chamada Jussaral. Alguém conhece Jussaral? Já ouviu falar Jussaral? Jussaral? Hein? Caruaru, né? É por ali. Jussaral. Na verdade, foi uma comunidade canavieira que cresceu. Isso. Aí já veio a primeira indagação familiar para mim. Você se formou agora, vai fazer voluntariado? Agora é a hora de entrar no mercado de trabalho? Mas eu digo, não, eu vou seguir o coração. Como quem me levou para lá era espírita, na época, isso faz muito tempo, eu pensava muito no espiritismo, como eu disse no começo, pelo meu pai, mas não frequentava uma casa espírita sempre. Essa senhora que me levou a Jussaral disse para mim ir, porque ele seria muito bom para eu começar a minha vida profissional lá, mesmo voluntário, mas eu precisava de um trabalho mais com pessoas para começar a desenvolver mais minha profissão. Eu fui, tomei coragem e fui. Durante toda a semana, até chegarmos no tempo certo de ir para Jussaral, vieram me conversando comigo que essa senhora é Colette, da família do escritor do livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Ela era da família de Saint-Exupéry. E era uma freira católica da França, ela era francesa. E numa excursão que tiveram para conhecer a realidade das pessoas que trabalhavam no corte da cana, que no começo do século passado, bem no comecinho mesmo do século passado, era uma realidade extremamente complicada, ainda é, mas vocês calculem como era naquela época. Se hoje ainda tem precariedade, naquela época a coisa era extremamente pior. Então foram conhecer a comunidade, foram conhecer aquela população ali que cortava a cana, e deparando-se com aquela tristeza de vida que aquele pessoal passava, ela decidiu ficar. Ela não decidiu voltar mais para o seu país. Ela largou até a instituição. Como diz na minha popular, largou
as vestes de uma freira e começou a praticar o que o Cristo realmente ensinou para ela. E não pense que ela teve aparato de instituição nenhuma para ajudá-la, não. Ela foi ela, que ela tinha recebido de herança, que ela vendeu tudo, levou para ajudar aquelas pessoas. E em tantas oportunidades me falavam que naquela época ela deitava para dormir no mesmo lugar que a vaca deitava. Então ela fez realmente um legado de vida que ela não quis ajudar estando num pedestal de altura, num lugar bom quanto os outros. Não. Ela fez questão de estar junto o tempo todo. E aquela comunidade foi crescendo. Ela, como tinha uma didática, uma educação melhor, começou a ir atrás de pessoas, de ajuda, de donativo, de empresários, de políticos, de padre, de pessoas de outras denominações, e começou a estruturar aquela comunidade de Jussaró. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela comunidade tão bem ajeitada, que a creche quem fez foi ela, com o dinheiro que ela tinha trazido da França, do que ela vendeu. A creche, os correios, as casas, os carros para levar as pessoas para a escola, para trazer, tudo foi ela que doou. E eu cheguei nesse projeto social chamado Arca de Noé, que abrigava jovens em situação de risco. E tive o prazer de conhecer essa senhora chamada Paulette Capa. E pela primeira vez, eu acho, na minha vida, com tanta substância, eu me deparei com uma pessoa que estava realmente trabalhando e que tinha autodescoberto o seu sentido de vida. Tinha tomado consciência real de quem era. Estou dando esse exemplo histórico, que é o mais perto que eu posso passar para vocês sobre essa informação. Autodescobrimento. Porque era uma mulher que vivia numa precariedade de vida quando eu conheci. Para eles se alimentarem todos os dias, gente, ela e toda a comunidade da Arca de Noé, era uma luta constante. E olha que eu conheci ela já com mais de 80 anos. Quando ainda não tinha visto, eu pensei que era uma mulher forte, alta, forte fisicamente, estou dizendo alta. Não, era uma senhora franzina, magrinha, que se sustentava com um pedaço de madeira para ficar em pé. Então, quando eu me deparei com aquela cena, eu digo, eu preciso ajudar essa mulher. Eu preciso realmente, Jesus realmente me colocou aqui para aprendizado. E realmente, eu fui quem mais aprendeu. Porque eu não ajudei ela que me ajudou. Eu vi aquela pessoa franzina, magrinha do meu lado, mas ela tinha consciência de quem ela era. Ela se bastava como pessoa, ela reconheceu que o seu direcionamento de vida era aquilo que ela tinha escolhido. Então, todos os dias, por mais que os dias tenham sido dias difíceis, eram dias que ela acordava e que ela dormia com a certeza da escolha que ela fez na vida. E isso é motivacional. Nós, seres humanos, nós nos motivamos por duas condições. Ou nos motivamos pela necessidade, ou nos motivamos pelo desejo. E algumas vezes as duas coisas estão juntas. O desejo que aquela mulher tinha de ajudar, de fazer aquele trabalho, de seguir adiante décadas numa comunidade canavieira com precariedades que a gente pode pensar que ela passou, dentro de processos, desde a área de saneamento, de locais para se assear, até a alimentação que ela passou com dificuldade. Mas como ela conseguiu superar aquilo tudo, eu digo, porque a doutrina espírita nos representa esse diálogo.
porque ela tem consciência de quem era ela, porque o que nutria e motivava ela era suas próprias convicções da vida, que podem não ser as minhas, a dele, a do outro irmão, cada um pode ter a sua, mas o que nos motiva é a chave de uma realidade para realmente construirmos o ser humano que podemos ser. Foi nos revelado pela doutrina espírita, foi nos revelado por Jesus. Fazer o bem, a caridade, o servir. Uma vez me perguntaram sobre a depressão, que a depressão ela isola, que desafia a pessoa ao amargor dos dias, ao isolamento. E eu logo lembrei das palavras de Divaldo, quando ele falou que a forma do depressivo encarar as situações da vida e superar a sua depressão é justamente essa: servir, estar junto de pessoas, vendo a realidade das pessoas, vendo que a sua realidade não é a única que tem problemas, que tem dor, que tem sofrimento, e que você mesmo, com todas as limitações que nós temos, nós podemos sim dar um pouco de nós para o próximo, ou muito de nós para o próximo. E você sai de uma condição de vida que você está vendo apenas seus dias passarem e começa a ressignificar a sua escala evolutiva, dando origem interna a possibilidades de que a felicidade não se extrai de fora para dentro, mas do ato que converge de dentro para fora e que reflete-se em você. Então, nesta ocasião, nesta data, neste momento em que eu participei desse trabalho, desse projeto, eu vi uma fortaleza que era aquela mulher. E quanto foi importante para mim ver como é gratificante você ter certeza de quem você é. Você pode ter feito escolhas profissionais corretas na sua vida, claro. Você pode ter feito escolhas afetivas corretas na sua vida. Ninguém está dizendo que não. Mas ainda existem muitas coisas a ser traçadas. Existe a possibilidade inata, humana, que sempre está batendo a nossa porta pessoal, de que nós temos que pensar que somos seres, que crescemos individualmente, mas é coletivamente que representamos o Cristo aqui, neste legado de paz e de amor que Jesus veio trazer. Nós que somos espíritas, que estudamos um pouco a doutrina e entendemos a escala espiritual, nos deparamos com um ser milenar de várias experiências, que chegou à perfeição e da perfeição ao topo, tornando-se Cristo. Que humildemente veio até nós, encarnou, e não veio trazer coisas mirabolantes, mágicas, fora do comum, não. O que Cristo Jesus veio trazer para nós foi
O amor. O legado humano da relação do amor, que reconstrói o ser humano a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Evoluir intelecto, moralmente, a partir da certeza de quem é e das convicções éticas do mundo, de ajudar a quem precisa. E Jesus mostrou em todo o seu legado aqui de existência entre nós, materialmente, o quanto de dificuldade que ele passou, no lado material, inclusive no lado emocional, no lado pessoal. Não julgou ninguém. Sentou-se ao poço com uma samaritana, uma simples pessoa, de todas as pessoas tristes e incertas daquela época. Mas parou e debruçou-se apenas para aquela mulher, porque era uma alma e todas têm valor. E ressignificou toda a vida daquela mulher, com palavras certas, com um olhar terno e com a certeza de quem era, por ser um ser perfeito. E nos deixou mensagens de ternura, de paz, de entusiasmo, de que nós somos espíritos, que muito temos a avançar na vida, que muitas existências reencarnatórias teremos, que faz parte do legado da justiça divina, passarmos, superarmos e atingirmos a perfeição de todos nós. E a partir de lá, seguirmos para novas tendências, para novas responsabilidades desse universo de possibilidades que ainda temos que provar e que nos espera. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos nessa tarde. Desejo a todos os irmãos e irmãs que estão aqui muita paz, muita reflexão diária dos seus comportamentos. O que precisamos melhorar, podemos melhorar. E que Jesus, que toda a espiritualidade amiga esteja sempre conosco, nos preservando na paz, no amor, na esperança e na sinceridade. Que louvado seja Deus, que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos em nome de Aires de Lacerda, em nome de todo o grupo, agradecemos também a presença de todos, renovamos o convite para na próxima quarta estarmos juntos mais uma vez e a gente pede a você que faça a prece de encerramento. Agradeço. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus por estarmos aqui todos nós juntos, reunidos, em nome de Jesus, aprendendo, conhecendo, estamos fazendo parte desse mundo de provas, de expiações, mas vivendo, e a cada dia e a cada tempo, percebendo que podemos ser cada vez mais instrumentos de Jesus na nossa vida, na vida do nosso próximo. Agradecemos a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que está aqui presente, por nos dar esta condição de vida que temos hoje. Pedindo a Deus pelos nossos irmãos que hoje estão nas ruas, nos hospitais, que estão desabrigados, que estão com fome, para que possamos juntos, cada vez mais, crescer esse movimento de amor que é a caridade, e podemos viver numa regeneração de vida
a cada passo e a cada certeza, com fé em Deus, tudo podemos. Que assim seja. Muita paz a todos, que Deus os abençoe.